E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade nesse sábado que começa mais um mês, né? 1º de outubro. Eu te convido a, se você é novo aqui, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui no canal para que eu possa de alguma forma colaborar com o seu conhecimento, com sua visão gráfica, que de alguma forma a aula possa te ajudar na sua caminhada, tá? Se você já quiser me seguir aqui em outras redes sociais, você vai ver aqui no banner do canal, você vai ver aqui ó, o meu Telegram, onde eu deixo lá um e-book de padrões de candle de presente para você. Aqui o meu Instagram, onde eu passo informações em tempo real e sobre os alunos. E aqui o link do treinamento, caso você queira saber. Então, ó, aqui está o meu Instagram, né, Cadu Rinaldi. O Instagram eu utilizo para quê? Para receber um direct de vocês, para tirar uma dúvida. Então aqui você vê resultados dos alunos, aqui você vê o link do treinamento, caso você se interesse em acelerar seus conhecimentos. E ao invés de ficar aí meses, anos quebrando a cabeça, você pode em pouco tempo aprender e se aprofundar na análise gráfica. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. E este é o e-book que eu deixo de presente para você, talvez que é novo aqui no canal, que são 16 padrões de entrada que eu deixo aqui, que são os que eu mais utilizo para você estudar. Que está aí no meu Telegram, que está tanto no banner do canal, como no link da descrição. O meu Telegram é o Treinamento Hunter, não existe outro. Ah, Cadu, eu entrei num Telegram lá, tinha o seu rosto, o seu nome, Cadu. Não sou eu, tá? O Telegram oficial é Treinamento Hunter, esse é o oficial. Então cuidado com falsos perfis, tá? Aqui no Telegram, o que eu faço? Eu mostro o resultado dos alunos e quando tem algum recado em relação a dia de paywall, alguma coisa do mercado. Em contrapartida, você vai ver aqui os links do YouTube, você vai ver os resultados maravilhosos dos alunos, é isso que você vai ver aqui. Só isso é um lugar para você como aluno ou você como seguidor do canal se interagir do que está acontecendo com os alunos. E aí eu deixo aqui nesse banner, na mensagem fixada, ó, eu deixo aqui um link, tá? Para você fazer o download do e-book. É só para isso que eu uso o canal do Telegram. Então se você está em algum canal aí te oferecendo alguma coisa, você está no canal errado. Cuidado, tá bom? Bom, vamos vir para os gráficos. Hoje é sábado, né? 1º de outubro, é OTC, mercado fechado. Cadu, eu posso operar OTC? Óbvio, desde que você tenha conhecimento, você saiba utilizar uma estratégia para operar. Quando eu falo estratégia, eu falo isso só para você que talvez está começando agora na análise gráfica, entenda algo que eu quero dizer. Quando eu falo estratégia, eu não estou querendo falar, grosso modo, em setups ou questões mirabolantes. Eu estou falando sobre uma forma de aplicar uma técnica onde você vai compreender o que o gráfico está fazendo e compreender a forma de operar. É isso. O sentido da estratégia que eu utilizo é exatamente isso que eu estou querendo dizer para você. Então, quando eu falo assim, operando OTC com a melhor estratégia em opções binárias, eu estou querendo dizer para você que não é uma receita pronta. Eu estou querendo dizer para você que existe uma série de técnicas, e essas técnicas é a análise gráfica que nos ensina, onde eu vou interpretar o gráfico, eu vou saber interpretar o gráfico em OTC, eu vou saber ler o gráfico em OTC, eu vou saber interpretar o gráfico em OTC, eu vou conseguir operar um OTC em suporte e resistência, eu vou compreender o movimento do gráfico de uma forma onde eu vou utilizar a análise gráfica para operar de uma forma correta. Então, quando eu falo operando OTC com a melhor estratégia em opções binárias, eu estou querendo dizer para você que a melhor estratégia para se operar o mercado de OTC é ter conhecimento gráfico. Como é que eu adquiro conhecimento gráfico? Como é que eu compreendo o gráfico? Como é que eu compreendo os movimentos do gráfico? Através
da chamada análise gráfica. Então, estou em AudiCAD aqui, não vejo nada, vou para outro ativo, EURUSD. Vamos lá, EURUSD, ó, gráfico trabalhando muito em tendência, preço chegando nessa região, já começa a chegar numa região mais complicada aqui. Eu vejo setor de correção que pode ser feito correção aqui, eu vejo setor de correção que pode ser feito correção aqui, só que eu preciso aguardar o quê? Eu preciso aguardar um aval gráfico me demonstrando a possibilidade de fazer uma operação. O que eu vejo muito por aí é uma indisciplina gráfica. O que seria uma indisciplina gráfica? O gráfico ele tem alguns setores a serem respeitados. Por exemplo, ó, eu estava pensando em comprar naquela região. Quando o ativo recolheu desse jeito, eu já entendi que é venda. Por quê? Quando a gente analisa o gráfico, a gente tem algumas questões a serem respeitadas. Você não pode analisar uma tendência sem antes entender o gráfico como um todo. Você não pode analisar um candle sem antes analisar uma tendência e analisar um gráfico como um todo. Você não pode analisar um padrão de execução, um padrão de entrada, sem antes não analisar a região que ele está, analisar a tendência que ele está, sem analisar o gráfico como um todo onde ele está. Então existe uma hierarquia gráfica funcionando na movimentação do gráfico. Então, ao mesmo tempo que eu falei para você que aqui era um local que poderia corrigir, pela movimentação do gráfico, virou movimento de venda. Tá lá, ó. Eu estou aqui entendendo onde o gráfico pode buscar, numa região de suporte, porque ele partiu daqui, ó, de uma região de resistência. Então eu vejo o gráfico fazendo o seu movimento tradicional, fazendo seu movimento tradicional, e indo buscar o quê? Indo buscar uma região mais abaixo. Através do momento que eu faço uma leitura gráfica e compreendo a forma como o gráfico está trabalhando, eu preciso fazer o quê? Fazer a minha percepção de entrada de forma correta. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas olha aqui, ó, é um martelo. Esse martelo aqui não está significando que eu posso comprar nessa região? Aí é que está, né? Quem se aprofunda, por exemplo, quem está no treinamento ou quem está acompanhando o canal aqui há muito tempo, sabe a respeito disso. Olha aqui, o gráfico não corrigiu, o gráfico não ia corrigir e ele fez o martelo. E por que ele não corrigiu aqui antes? Por que você toma loss antes da hora? Porque você não tem essa percepção lógica das movimentações. Quando eu cheguei aqui, eu falei para vocês, não era aqui a região? Se o candle fechasse aqui, eu não iria comprar? Iria. O que ele fez? Ele recolheu, fez um martelo. Ah, Cadu, por que o martelo não subiu bonito aqui? Esses detalhes, esses macetes operando OTC, que você vai adquirir se aprofundando em análise gráfica. São percepções que, através do entendimento do que o gráfico faz, você consegue perceber como entender e compreender esses movimentos. Compreendendo e entendendo esses movimentos, as coisas vão mudando diante dos seus olhos. É como se tudo parecesse novo. Por exemplo, vou abrir aqui o EURUSD para você ver de novo. Então eu vejo o gráfico trabalhando dessa forma, né? Eu vi o gráfico chegando aqui, ó, exatamente. Vi que ele teria que chegar aqui. Agora o gráfico, ele já busca uma outra região de resistência. Essa região de resistência. Cadu, quando ele volta nessa região de resistência, ele tem que segurar nessa região? Não. Ele só vai segurar nessa região se ele me mostrar que ele quer segurar nessa região. Enquanto ele não me mostrar um padrão que ele pode segurar nessa região, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que tem outras regiões mais próximas a essa região que ele pode trabalhar, principalmente em OTC, né? Principalmente em OTC, mas agora, ó, agora o que eu faço? Agora já é diferente. Agora ele já me veio no gráfico, deixou um padrão de entrada
dentro de um movimento complexo que eu posso trabalhar de forma simples. Aí já mudou totalmente a situação. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas agora fez um martelo e agora você entrou. E anteriormente fez um martelo e você não entrou. Aí é que está a leitura, meu querido e minha querida. É aí que está a leitura do gráfico em OTC. É isso que a análise gráfica te proporciona. A análise gráfica te proporciona uma expertise no gráfico capaz de você compreender dentro da questão gráfica por que tem hora que aquele modelo padrão de entrada vai funcionar e tem hora que não vai funcionar. Então, operando OTC com essa estratégia, você vai entender o gráfico de forma lógica. Você vai entender, por exemplo, que aqui era uma região de resistência e aqui é uma região de suporte. Aqui ele fez um padrão de correção. Novamente, ó, o martelo. E aí você fez o que? Você fez a linda entrada de entrar no movimento. Cadu, e por que ali anteriormente você fez uma entrada? Por que aqui você não usou esse martelo para trabalhar a venda? E aqui você trabalhou esse martelo para trabalhar a venda? Qual é a diferença? É aí que está a análise gráfica. É aí que está você a analisar o gráfico. O que acontece é o seguinte, a pessoa aprende um padrão, por exemplo, martelo. Eu ouvi dizer que o martelo é um padrão de correção na região. Eu ouvi dizer que o martelo é isso. Aí você sai olhando o martelo na região, você sai entrando no movimento, como aqui, ó. Você vê um martelo aqui. Pô, aí a pessoa pensa assim, suporte, martelo, vai subir. Não, não é assim que funciona. Por isso que eu estou falando para você aqui, estou mostrando para você, operando OTC com a melhor estratégia para opções binárias. A estratégia é esperar um padrão de vela, por exemplo, com o martelo e entrar no movimento? Não. O padrão, a melhor estratégia para operar opções binárias em OTC ou qualquer mercado é eu ver um padrão de candle de entrada, como aqueles dos livros, ou do livro que eu deixo aqui para você e eu entrar na região? Não. A melhor estratégia para você operar opções binárias, seja mercado aberto, seja OTC, é você entender o gráfico, saber ler o gráfico, saber interpretar o gráfico, compreender fazendo uma leitura do gráfico para você entender o que o gráfico está querendo fazer. Você tem que entender que a gente só faz aquilo que o gráfico está fazendo. Então, operando OTC com a melhor estratégia em opções binárias é você utilizar das técnicas como melhor estratégia. Aprenda como operar OTC, sabendo ler o gráfico, como ler o gráfico em OTC, como interpretar o gráfico em OTC, como saber operar OTC. Então, a forma correta de operar OTC é utilizando análise gráfica. Porque tem muita gente que acha que sabe análise gráfica, tá? É só uma percepção que eu quero passar para vocês. Tem gente que acha que sabe operar análise gráfica, mas não sabe, viu, gente? A análise gráfica é algo assim bem técnico, muito técnico, onde a gente tem que ter sempre uma perspectiva de conhecimento para poder fazer as nossas operações. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma venda nessa região. Como eu não tenho volume, eu não tenho a percepção se realmente ele pode vir a ser vendido, mas eu já tenho o que aqui, ó? Por quê? Eu já vejo aqui uma figura gráfica. Ah, Cadu, você opera só pensando em figura gráfica? Não, mas é algo que me ajuda, claro. Eu estudo análise gráfica para isso. Eu sei análise gráfica para isso. Vamos um outro ativo aqui, ó, EURGBP. Olha o gap que ele deixou aqui na região. Olha como esse ativo está trabalhando. Dá uma olhada, tá feio. Bora daqui. E eu vou falar um negócio para vocês, tá, gente? OTC eu opero só para trazer aula aqui para o YouTube. Então, se eu tiver oportunidade de entrada, eu vou trabalhar normal OTC. Se eu não tiver oportunidade, deixa quieto OTC e vou fazer outras coisas. Ó, aqui é uma região de possível correção.
Só que até então o gráfico não me deu uma possibilidade clara de correção. O que eu aguardo ali? Eu aguardo um movimento mais claro de correção. Ele ainda pode corrigir naquela região ali? Ainda pode corrigir naquela região ali. Ele ainda pode. Isso não significa que ele vai, tá? Isso não significa que ele vai. Estou falando que ele pode corrigir. Então eu preciso de um fechamento ali naquela região que me mostre uma possibilidade de que ele faça uma leve correção ali. Então eu vou aguardar o fechamento do candle, porque eu estou vendo uma análise funcionando, estou vendo um gráfico sendo desenvolvido e eu preciso que ele me mostre a possibilidade. Se o gráfico me mostrar a possibilidade, eu faço uma entrada, senão não tem entrada. Ó, não era isso que eu queria. Ah, Cadu, ele está fazendo um martelo aqui, ó, um martelinho. Tá, e aí? Não é porque ele fez o martelo que eu tenho que entrar, não era isso que eu estava esperando naquele momento. Pode dar certo o martelinho ali? Pode dar certo, mas não era isso que eu queria. Tanto é, ó, que olha o que está acontecendo com o preço. O preço está voltando na região. O preço está indo para a região. Se eu tivesse o volume aqui embaixo, eu até poderia dizer para você, olha, esse martelinho aqui, eu posso seguir com ele. Mas eu não tenho convicção de movimento com esse martelinho aqui. Não tem convicção. Tá? Então, eu fico de fora do trade. Mesmo acontecendo esse martelinho aqui. Eu não tenho a mesma convicção daqueles movimentos que aconteceram ali no passado. Então, ó, Cadu, vamos seguir ele? Será? Não tem espaço aqui. Eu prefiro ficar de fora do trade. Vamos abrir um outro ativo. O SDCHF só tem mais 3 ativos abertos aqui que a gente não analisou. Se não tiver nada que nos interesse, eu tô fora. Tá? Olha que queda gigantesca, linda. Ó, preço chegando nessa região. Deixa eu ver aqui, ó. Olha que região. Olha isso aqui, ó. Preço chegou aqui, está travado aqui nessa região. Ah, Cadu, isso significa que ele está travado nessa região? Significa que ele tem que segurar nessa região? Claro que não. Só significa que ele tem dificuldade nessa região. Mas isso não significa que só porque ele tem dificuldade na região que ele tem que corrigir na região. É isso que vocês têm que entender. Eu preciso entender o gráfico trabalhando para saber o que ele vai fazer. Ó, olha o que aconteceu aqui. Ele foi, tocou na região e está descendo. Para buscar o quê? Para buscar uma região mais abaixo. Ele tem empecilhos ali, empecilhos aqui. Eu não gosto de trabalhar muito quando o gráfico está longe assim. As regiões estão longe. Então ele tem mais um espaço para buscar aqui? Tem mais um espaço para buscar aqui. Então tá indo lá. Deixa ele se movimentar aí. USD, CHF e NZD, USD. Vamos lá, ó. Preço travando em região. Temos região, temos região. Agora temos aqui, ó, essa região. Temos essa região. Essa região aqui, ó, ela é melhor ainda, tá? Essa aqui de baixo é melhor ainda que essa aqui. É bem melhor. Agora, claro, né? Tudo depende daquela convicção sua. Eu vou entrar aqui. Estamos lucrativos. Eu vou entrar ali na região, no começo da região, e vamos ver o que ela vem oferecer para nós. Por que eu entrei aqui já? Eu entrei aqui por causa desses pavis que ele está deixando, né? Então acredito que se ele vier corrigir essa região aqui, ele pode subir, tocar nessa região e deixar o pavio como ele está deixando aqui. Se ele não fizer, ó, rompeu, está indo buscar a região que eu falei que era a melhor região, né? Tudo isso aqui é questão de espera, viu, gente? Ó, ele está indo buscar a região que eu falei que era melhor. Por que eu não esperei, né? Sem problemas, ó. Vamos lá no NZD USD. Vamos aguardar. Eu queria fechar nesse último entrada aqui, mas aqui, ó, a gente corrige com juros e correções monetárias. Desce um pouquinho, pronto, entrei. Tomei o loss aqui, ó, tá? Tomei o loss.
tinha falado para vocês que essa era a melhor região, né? Não aguardei o gráfico chegar lá, já quis entrar aqui nessa região, mas tranquilo, isso é para mostrar para você que não existe um bolo pronto. Isso é para mostrar para vocês que existe uma receita de bolo, né? Eu acho que foi o Edson que sempre lembra que eu falo disso aqui no canal. Todo dia a gente faz um bolo no mercado, só que nem sempre a gente sabe qual é o sabor do bolo. Então o bolo pode ser de laranja, chocolate, tutti-frutti, tanto faz. Depende de como você escolhe operar. Eu olhei aqui essa região e entrei por causa dessa região, mas antes eu não falei que essa era a melhor região? Eu falei, eu sabia. Cadu, então por que você entrou ali? Eu corri o risco. Sabe quando a gente está lucrativo, corre o risco, toma loss bobo, como fez. Ó, pronto, ó. Por que eu entrei nessa região logo corrigindo? Porque eu já tinha analisado o gráfico, já tinha falado para você, já tinha te mostrado qual era a melhor região. Então, por exemplo, aqui, região de demanda. Essa aqui é uma região clássica de demanda. Aqui é uma região clássica de oferta. O gráfico procurando de região de oferta, ele procura região de demanda. Região de demanda, o gráfico procura o quê? Região de oferta. Movimento clássico. Movimento clássico. Então a gente tem que estar operando OTC com essa melhor estratégia em opções binárias. E qual é? Entender e analisar o gráfico. Compreender o gráfico. Desenvolver o gráfico na nossa mente, a nossa visão. Como eu acabei de falar para você aqui. Por que eu tomei esse loss aqui? Lembra que eu cheguei para vocês e falei aqui, ó. Aqui é a melhor região. Mas ele fechou nessa região aqui, ó. Vou pensar em umas possibilidades. Quando eu tomo loss aqui, que ele não fez o movimento e veio na região, eu já sabia que ele poderia buscar nessa região. Então, quando eu entro no movimento, eu tenho convicção que eu posso tomar um loss. No caso ali, eu tenho convicção. De duas uma, eu espero a melhor oportunidade ou eu fico fora do trade. Vocês viram que em outras oportunidades, por exemplo, de martelo que aconteceu, eu fiquei fora do trade? Eu fiquei fora do trade. Mas aqui, ó, corrigi com juros e correções monetárias, fiz um 2-1, 3-1, 4-1. Num OTC, num domingão, primeiro dia do mês, altamente lucrativo. Você também pode entender como funcionam os gráficos. Você também pode compreender como funcionam os gráficos. O canal do YouTube aqui, eu tenho isso como uma forma de ajudar você a melhorar sua visão e se desenvolver através dessas dicas que eu trago aqui de como estar operando OTC ou mercado aberto com a melhor estratégia em opções binárias. A melhor forma de operar opções binárias utilizando análise gráfica, seja em OTC ou seja em mercado aberto, para que você aprenda a saber ler o gráfico, a interpretar o gráfico. E isso, gente, eu faço com todo o coração. Por isso que eu falo para vocês, gente, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal, ative os sinos. Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário, né? Eu sou da turma do 4x4, eu sou tiozão. Tá? Se você chegar para mim e falar assim, ó, você quer um carro que faz de 0 a 100 em 6 segundos ou você quer um carro que faz de 0 a 100 em 20 segundos, mas sobe parede? Eu sou do cara que quero que faz o carro de 0 a 100 em 20 segundos, mas que sobe parede. Eu sou do 4x4, eu sou da turma da lama. Então, sou tiozão, né, gente? Eu sou da geração Harley Davidson, não sou da geração moto elétrica. E aí, vendo esse documentário, um rapaz estava nos Estados Unidos, fazendo uma viagem com a sua Defender 110, e ele acabou o combustível, né, no meio de uma estrada do nada lá nos Estados Unidos. Aí ele e a esposa parou, pediu carona, e parou um mexicano e levou ele ao próximo posto, umas 60 milhas mais ou menos, ele contando, que dá cerca de 90 quilômetros. E lá ele conseguiu achar diesel, porque assim, nos Estados Unidos, como aqui em algumas regiões no Brasil, principalmente na região que eu moro em Santa Catarina, não é fácil você comprar diesel, sabia? A cidade mesmo que eu moro aqui não tem posto de gasolina com diesel.
você tem que ir na BR. Nos Estados Unidos também, sempre mais gasolina. Então ele tinha dificuldade, porque o carro dele lá é diesel. Bom, aí ele conseguiu o diesel nesse posto, só que ele teria que voltar para a estrada para encher o tanque do carro. E parou na estrada e ficou ali. Aí disse que passou um senhor de carro, olhou, aí o senhor parou, bem senhor, perguntou para ele o que estava acontecendo e ele explicou. E aí o senhor falou, monta aí que eu te levo. Esse senhor voltou com ele, todo o trajeto levou ele. Aí, se você já teve um veículo a diesel, sabe como é que é, né? Principalmente esse diesel mecânico, você tem que sangrar ele, injetar o diesel no bico, bombar a embreagem. Bom, quem é mecânico aqui está me escutando sabe como é que é. E ele sozinho não conseguia fazer, parou um outro carro, ajudou ele e tal, e terminou, funcionou o carro. Aí o senhor falou assim, olha, agora eu estou indo embora, e qualquer coisa, eu vou acompanhar vocês até o posto onde vocês vão abastecer e eu vou atrás de vocês. E ele foi pro posto ainda para completar o tanque e esse senhor foi atrás dele. Aí chegou lá, o rapaz falou, né, o cara do carro falou, muito obrigado por o senhor ter acompanhado, ter me ajudado, eu agradeço muito. Aí esse tiozinho, né, que ajudou ele, o americano, falou assim, olha, eu moro aqui perto, eu venho cuidar dos meus cavalos, eu tenho um sítio aqui, e eu tiro um dia na semana para ajudar alguém. E esse dia você foi escolhido. Então eu ia ficar à disposição sua o dia inteiro aqui para te ajudar. Isso, gente, é o que move o mundo. Essa gratidão do ser humano pelo outro ser humano em querer ajudar. É por isso que eu tenho esse canal aqui no YouTube. Talvez você não entenda essa dinâmica do ser humano de o dar e a troca. Mas isso não é abuso de receber de graça e dar algo de graça para alguém. Você tem que entender isso. Tem gente que usurpa isso de bom coração do ser humano. Então isso tem que ser de bom grado, de graça. Por isso que o YouTube eu desenvolvo aqui e procuro trazer aulas todos os dias para isso. De bom grado, ajudar alguém. Tem pessoas aqui que estão aqui no canal, que estão ouvindo essa história, que talvez há um ano atrás estava fazendo outra coisa na vida. Nunca imaginou hoje estar ganhando dinheiro sentadinho na sala da sua casa, no quarto, trabalhando em casa. Quiçá, se tivesse perdido o emprego no passado, não saberia nem o que iria fazer hoje. E hoje está vivendo no mercado, está ganhando dinheiro. Porque um dia viu o Cadu falando aqui no YouTube, viu o Cadu aqui trazendo uma aula, viu o Cadu falando algo sobre gráfico e isso o interessou. Então, se eu conseguir ajudar alguém a mudar a vida, uma só pessoa mudar a vida, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já cumpri a minha missão aqui do porquê de ter um canal. Você entende a dinâmica do negócio? É que porque, assim, eu tenho 45 anos de idade, eu sou uma pessoa mais experiente. Muitos que assistem aqui têm idade para ser meu filho. Talvez você não tenha essa dinâmica da vida, mas isso é para você levar para o seu coração, para você entender como é que funciona a vida. E isso os alunos retribuem através de gratidão. Por isso que eu trago aqui recados dos alunos para você entender que a sua vida também pode mudar, desde que você tenha desejo para isso, desde que você se esforce para isso. Esse aqui é o Francisco, ó. Bom dia, professor Cadu, gratidão sempre, eu lhe desejo um ótimo fim de semana para você e sua família, análise gráfica é vida. Aí ele fala da entrada, tal, e ele diz aqui, né, ó, um caçador, ó, hora certa, meta do mês batida, olha aqui, ó, meta do mês batida, meta do mês batida, eu vou repetir, meta do mês batida. Quantas pessoas que me assistem aqui, quantas pessoas que me seguem aqui não sabem nem o que é um saque? Imagina a pessoa falando assim, mais uma meta do mês batida. Mérito do Cadu? Não, mérito do Francisco mesmo, mas ele teve que se aprofundar, ele teve que estudar. E eu tô aqui para ajudar, compreendeu? Esse aqui é o Leandro, ó. O Leandro precisou de uma aula de ajustes, que estava com dificuldade, e dá uma olhada, ó. Bom dia, mestre Cadu. Será que foi boa a aula de ajuste? Foi maravilhosa, 8-0. Tá entendendo? Por que o Cadu desprende do tempo dele para dar uma aula, para subir um vídeo para o YouTube, para fazer um treinamento? Gente, existe algo grandioso por trás, talvez você não enxergue, tá? Muitos não enxerguem, né? Tem sempre os oba-obas dos comentários, os oba-obas do chat que não entendem a dinâmica da vida.
Boa tarde, professor. Ainda estudando o curso. Senhor, cada detalhe é um resultado diferente. Grato pelos seus ensinamentos, professor. Hoje fiquei no 9-3. Altamente lucrativo. Isso aqui é tudo aluno novo, tá, gente? Tudo aluno que entrou agora, que tá aprendendo. Olha isso aqui, ó. 6-2. 6-2. É o Wagner, né? O Wagner vocês conhecem. Ele sempre gosta de desenhar e tal, ó. Olha aí, Cadu, mestre Cadu. 19-5 hoje, meta batida. Análise gráfica é vida. Aí, ó, voando. Esse aqui, ó, é Rivanildo. Boa tarde, professor Cadu. Estou na jornada do conhecimento. 4-1 hoje. Abraço do Rivanildo. Ó, detalhe, gente. Isso aqui é do último dia do mês para início do primeiro dia do mês hoje. São as situações mais difíceis de operar no mês, porque você precisa ter técnica. Tem muitos traders que não operam na última semana do mês, porque é a semana mais técnica. Tem muita gente que se quebra na última semana do mês. Só que quebra porque quer. Porque gerenciamento existe para você proteger o seu capital e a gestão do seu capital. Tá entendendo? Você que está me ouvindo que quebrou capital é porque você não gerenciou. Já entendeu que não conseguiu compreender o gráfico? Fecha o computador e vai embora da frente do computador. Eu já quase soltei uma palavra torpe aqui. Dá vontade, né? Mas o YouTube, depois ele não passa o vídeo para vocês. Agora, tem conhecimento técnico? Se aprofundou na análise gráfica? Sabe o que está fazendo? Vai embora. Como os alunos aqui, ó. Último dia do mês, esses resultados são de ontem para hoje. Mercado aberto para mercado fechado em OTC. É só fazer como diz o protocolo. Hoje foram 13-6, mas saiu altamente lucrativo. Com muita calma e paciência eu recuperei o loss, professor. Por quê? Ele começou no loss, ó. Muitas entradas. Mas o aluno está começando. Olha isso aqui, ó. Boa tarde, mestre. Quase 100% do seu curso, linhas de Fibonacci. Ele mostra aqui o que ele está fazendo para mim de técnica. Passando aqui, para quem está... Passando aqui, olha o que ele escreve aqui, ó. Passando aqui para dizer, para quem está começando agora, que é real o seu curso, que funciona mesmo. Como sempre, eu opero só OTC com cautela, por isso o valor baixo. O mercado aberto não tem tempo, olha só. Tem gente que fala assim, será que OTC posso operar? O aluno aqui está falando, ó. Eu não tenho tempo para operar mercado aberto, por causa do trabalho dele. Ele só opera OTC. E ele está querendo dizer assim. Passando aqui para dizer, para quem está começando agora, que é real o seu curso. O que ele está falando? Do treinamento aqui, que funciona mesmo. Tá lá, ó, tirando dinheiro do mercado. É aluno novo, começou esses dias, ganhando dinheiro, fazendo o que tem que fazer. Opa, tem mais um testemunho aqui, peraí. Esse aqui é o Michel. Primeira entrada em OTC para testar o conhecimento. Olha que sequência linda. Aí ele faz entrada, análise gráfica é vida e tá lá. Pronto. Por que eu quero te mostrar isso? Eu desprendo do meu tempo, da minha vida, para ajudar alguém. Ajudar em que sentido? No conhecimento. Eu não ajudo com dinheiro, eu não ajudo com... Sabe? É conhecimento. O que tem no meu cérebro aqui, o que tem na minha cabeça, o que eu tenho de anos de estudos, todo o tempo que eu estudei, todas as vezes que eu fiquei em cima de livro, na frente do gráfico, isso não tem valor que pague, gente. Vocês têm que entender isso. Enquanto eu tiver o desejo e arder no meu coração a oportunidade de ter vontade de ensinar, eu vou ensinar, mas vai chegar um dia que talvez eu vou me irritar e vou falar assim, não vou mais ensinar ninguém, né? Pode acontecer. Vocês veem o resultado aí. Eu tenho aluno atrás de aluno que chega para mim falando assim, olha, eu aprendi, eu fiz curso, assim, mas não saía do lugar, mas agora eu tô indo. Por quê? Tem muita experiência aqui, tem muita técnica, tem muito aprendizado. Eu fui professor em sala durante 15 anos de idade, 15 anos de vida. Eu não dou aula por dar aula, eu dou aula porque eu tenho prazer em dar aula. Quando eu faço uma entrada como essa aqui, ó, eu sei o que o gráfico está querendo dizer. Quando eu fiz a entrada aqui e tomei aquele loss que você viu, é porque eu sabia o que o gráfico queria fazer. Quando eu fiz aqui e recuperei, entrando com mais entrada, olha o gráfico subindo. E isso, gente, são macetes do gráfico em OTC ou mercado aberto que ninguém vai te ensinar. Apenas você se desenvolvendo num treinamento e entendendo como é que funciona a análise gráfica e tendo um suporte de alguém que realmente conhece. Bom, já falei demais hoje, né?
Já falei demais por ser um sábado, já falei muito demais mesmo. Eu quero trazer como mensagem para você hoje justamente isso. Operando OTC com a melhor estratégia em opções binárias significa que você tem que aprender como operar, seja OTC ou não. Sabendo ler o gráfico, como ler o gráfico em OTC ou mercado aberto, que é a mesma coisa, a técnica é a mesma coisa. Como interpretar o gráfico em OTC ou aberto, porque é a mesma coisa. Como saber operar o OTC, que tem a ver com o mercado aberto, é a mesma coisa. Na minha concepção de análise gráfica é a mesma coisa, porque se você sabe ler os gráficos, não precisa estar escrito aqui, ó. Se tivesse aqui, ó, apagado aqui, tudo isso aqui, ó, não precisa nem ter tempo gráfico e não precisa nem ter ativo e nem se está aberto ou fechado. Você só precisa disso, ó. Análise gráfica você precisa do gráfico. Nem corretora não importa. É isso que você tem que se aperfeiçoar, se especializar. Isso que a pessoa não entende. A pessoa tem que olhar o gráfico e comer o gráfico com os olhos e aprender como que movimenta isso. É só assim que você sai do lugar. A forma correta de operar OTC, o mercado aberto, utilizando análise gráfica. É só assim que você consegue conhecimento. Não é por causa da corretora, não é por causa do ativo, não é por causa... Você pode selecionar. Ah, eu gosto da corretora tal porque ela tem um botão mais claro. Ah, eu gosto da corretora tal porque ela tem linhas mais fáceis. Eu gosto da corretora tal porque o meu computador suporta melhor os gráficos nela. Ótimo! Ah, eu gosto do ativo NZD-USD porque agora o mercado está mais calmo. Ótimo, é exatamente isso, essa percepção que você tem que fazer. Exatamente isso. Porém, na hora do vamos ver, na hora de apertar o bendito botão, é isso que você tem que saber. É isso que importa. Não é o que está do seu lado aí. É isso que importa. Tá bom? Então, fica meu recado aí, como no primeiro dia do mês hoje, né? 1º de outubro aí desse mês. Fica meu recado, tá? Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal. Eu ajudo muito aqui através das aulas. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Quer aprofundar? Quer estudar para valer? Quer aprender algo que você levaria meses, anos talvez, e não sairia do lugar? Vem para o treinamento. Aproveita o preço aí super em conta. As formas de pagamento que você pode também assim fazê-lo, tá? E com tranquilidade crescer em conhecimento no mercado, tá bom? Então, te vejo num próximo trade, te vejo numa próxima aula. Fui!